esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e minhas irmãs, esse ano nós iremos meditar um pouco a respeito da nossa vida interior, aquilo que nos move, aquilo que nos faz enxergar a vida com outros olhos, aquilo que nos alimenta, que nos faz permanecer de pé. Olha, nós não somos unicamente um corpo. Nós somos um ser, criados à imagem e à semelhança de Deus. Existe em nós um corpo material, mas existe também em nós uma realidade espiritual que chamamos de alma e espírito, o Espírito de Deus. É a respeito da alma e do espírito que nós iremos tratar, meditar, estudar, rezar esses 15 dias. E por quê? Porque é preciso que vocês tomem consciência que não importa só estar com saúde física, com saúde no corpo. Se a sua alma está claudicando, se a sua alma está doente, é importante que nós tomemos consciência que assim como o nosso corpo precisa ter saúde,
e nós o alimentamos com um alimento físico, a nossa alma também precisa ter saúde e nós a alimentamos com a nossa vida espiritual. Não só a nossa vida exterior tem que ser bela, o cabelo asseado, as mulheres bem maquiadas, os homens limpinhos, não. Mas é preciso também estar com a alma transparente, em paz. É preciso que o espírito esteja consciente do papel que nós temos a desempenhar no mundo. É sobre essas coisas que eu quero tratar com vocês esses dias. E pediria que vocês fossem de verdade caridosos com vocês e se dispusessem com amor, com carinho, a escutar aquilo que esses dias eu vou falar e que talvez nunca mais vocês tenham oportunidade de escutar para entender a respeito da nossa vida espiritual. Eu escolhi com tanto carinho esses temas desses dias, como que um tratado de teologia eu quero deixar gravado para vocês, para aquelas pessoas que querem crescer na fé, na esperança, na caridade, na prudência, na justiça, na temperança, na fortaleza, que querem de verdade crescer nas virtudes, mas que também se dispõem a crescer, acrescendo nas virtudes, rechaçar os pecados capitais que nos desumanizam, que de verdade destroem essa vida espiritual, que nos colocam distante de Deus. Então, não só iremos tratar de virtudes, mas também iremos tratar de pecados. O pecado do orgulho, o pecado da inveja, o pecado da luxúria, o pecado da gula, o pecado da ira, o pecado da preguiça. Esses pecados, juntamente com a avareza, que roubam o sonho de Deus dos nossos corações. Vamos começar a nossa brincadeira hoje. Hoje eu coloquei como tema a introdução geral desses dias, conhecendo as virtudes teologais. Deus concede aos homens como dom batismal. Quando você, meu irmão, foi batizado um dia, você recebeu de Deus no batismo 5 coisas importantes. A primeira delas é a filiação. Você recebeu a filiação divina. A partir do seu batismo, você se transformou em filho de Deus. A segunda coisa, você recebeu de Deus uma marca, um caráter que não apaga. Uma marca indelével, uma vez batizado, batizado para sempre. É por isso que a Igreja de Jesus Cristo não aceita, sobre hipótese alguma, o rebatismo. Uma vez batizado, batizado para sempre. É como que um carimbo a nos marcar, propriedade divina, propriedade de Deus. É por isso que eu me escandalizo quando as pessoas querem fazer mal às outras e fazem mal. É por isso que eu dizia a vocês sábado, já na perspectiva de hoje, que o homem de Deus é um homem de um coração bom, que faz bondade e, vivendo na justiça, pratica a caridade. É por isso que o cristão, vocês e eu, nós somos chamados a levar a sério a nossa vida santa.
para alcançarmos em Deus os céus. Depois, nós recebemos de Deus não só a filiação, não só esse caráter, essa marca indelével que é única, mas recebemos de Deus no batismo as 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Essas 3 virtudes que nos diferenciam de todos os outros seres vivos. Você tem fé, um animal não tem. Você tem esperança, uma árvore não tem. Você, de verdade, é chamado a viver na caridade, que é o amor de Deus. E que nenhum animal, nenhum outro ser vivo é capaz de viver a caridade, a não ser nós, cristãos, porque possuímos o Espírito Santo de Deus, porque somos homens. Só que é interessante porque vejam que essas virtudes teologais nós só recebemos, ou melhor, deixa eu ser mais preciso nos termos, nós só crescemos nessas virtudes se nós pedirmos a Deus. São virtudes reservadas para Deus, e Deus concede a quem Ele quer. É preciso pedir a Deus fé, é preciso pedir a Deus esperança, é preciso pedir a Deus que aumente o amor nos nossos corações, a caridade. Olhem que essas virtudes, como dons divinos, nós só recebemos depois que nós somos batizados, providencialmente, por obra de Deus. O Evangelho de hoje vai nos falar justamente da cura de um cego. Quem é esse cego aqui? É aquele que estava sentado à beira do caminho. É aquele que não tinha uma visão sobrenatural da vida. É por isso que no tempo santo da Quaresma, um dos textos é justamente o texto de um dos cegos. Porque o homem, quando não tem as virtudes teologais, meus irmãos, ele é cego. É por isso que você conhece tantas pessoas que nunca vêm à igreja rezar. E muitas vezes são pessoas de um coração até bom, mas são incapazes de levar a sério a vida espiritual. Vejam que a partir do momento que vocês começam a levar a sério a vida espiritual, vocês começam a enxergar a vida com outros olhos. E por quê? Porque você começa a ver a vida com um olhar sobrenatural. E essa visão, nós só começamos de verdade a usufruir quando nós vivemos em Deus. Rezar é bom, meditar é coisa de Deus, pensar na vida, projetar o futuro, sonhar o futuro é divino. Só nós fazemos isso. Ter esperança que Deus não abandona aqueles que Ele ama, isso é divino. Aprender a amar, a zelar, a cuidar do outro, aprender a se amar, a se zelar, a cuidar de si mesmo em comunhão com Deus, isso é divino. Vejam que esse cego à beira do caminho são aquelas pessoas que vivem pela vida, como diz um ditado muito comum, deixando a banda passar e sem se preocuparem com aquilo que é essencial. E esse cego está ali, sem ter condições de ver, mas na hora que ele escuta um burburinho, na hora que ele escuta uma grande zoada, ele questiona: mas o que está acontecendo? Que zoada é essa?
E a resposta é Jesus o Nazareno. E é impressionante porque aquele homem ali, ele já devia ter escutado falar de Jesus, porque ele sabia que aquele homem Jesus era o filho de Davi. Ele sabia que a esperança do judeu estava na mão do Messias. Ele sabia que aquele homem curava, que consolava, que acalentava, que fazia milagres. E ele sabia que ele devia ter fé nele, que ele devia ter esperança nele, e que ele deveria amá-lo para começar a enxergar a vida com os olhos que ele havia perdido. E olhem que aquele homem ali grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Quantas vezes nós temos que gritar assim? Quantas vezes é preciso pedir a Deus fé? Eu já disse tanto a vocês. Se existe uma coisa que eu tenho medo, é de perder a fé que um dia eu recebi. Morro de medo de perder a fé, mesmo vivendo o sacerdócio. É por isso que me zelo e me resguardo tanto. Porque a fé é de verdade a virtude que nos faz enxergar a vida com outros olhos. E eu garanto para vocês, quem é temente a Deus, quem vem à igreja, quem comunga Jesus na Eucaristia, quem começa a descobrir essa amizade, esse amor com Ele, é incapaz de ir embora com qualquer coisa, é incapaz de perder as expectativas da vida, porque sabe que está em Deus. E aquele homem grita desesperadamente, e ele gritava mais ainda, e o povo disse: fica calado. E ele gritava, ele sabia que toda a esperança dele estava em Jesus. Ó, meus irmãos, quantas vezes na vida a sua esperança vai estar em Jesus? Quantas vezes na vida você só vai ter por esperança Ele? Foi assim comigo tantas vezes, será assim com vocês tantas e tantas vezes. Só teremos esperança nele, tantas vezes. Por quê? Porque Ele é a segurança das nossas vidas, e isso nos consola. E aquele homem ali grita mais forte: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Olhem que a atitude de Jesus é de parar. Ele parou. Aquele grito ali fez com que nosso Senhor percebesse: é um grito de dor, é um grito de sofrimento, é alguém que está desesperado. Tragam ele aqui. E é engraçado porque nosso Senhor é danado. Ele pergunta àquele homem assim: olha, o que é que tu queres que eu faça por ti? Me diga o que é que você necessita? É claro que ele sabia, meus irmãos. Eu não tenho dúvidas que nosso Senhor sabe das tuas necessidades. Eu não tenho dúvidas que Deus sabe das minhas necessidades. É claro que sabe. Mas é preciso pedir. Deus nos deu liberdade e Ele só entra nas nossas vidas se você permitir. Se você não permitir, Ele não entra. Sabe por que muitas vezes você reza e parece que Deus não escuta a sua prece? Porque você reza mal. Porque a sua oração muitas vezes é uma oração de preguiçoso, que não quer gastar tempo rezando, que reza de qualquer jeito.
ou que quer muitas vezes transformar Deus num capacho. Não, é preciso pedir. Somos nós esse cego aqui, somos nós esse mendigo aqui. Sou eu que necessito mendigar dia após dia a graça de Deus para manter o meu equilíbrio, para ir descobrindo o sentido da minha vida e permanecendo de pé em meio às agruras e os sofrimentos do meu viver. Você também. E aquele cego diz a Jesus: Senhor, eu quero enxergar de novo. Olhem que esse aqui não é cego de nascença, perdeu a visão, sabe-se lá por quê. Quantas pessoas perdem a visão do sobrenatural, porque esfriam na fé, porque não conseguem mais enxergar a fé com um olhar espiritual. Olha, hoje eu estou bem queimadinho, vocês estão vendo. Passei sábado o dia todo aí na frente, a manhã toda. Hoje o dia todo, de 8 da manhã até agora 6 horas da tarde. Arrumando, organizando. Mas, quando eu vejo uma manifestação de fé, mas eu fico tão feliz. Hoje trabalhando aí fora, 2 menininhas pequenininhas, que se vocês me perguntarem quem é, eu não sei dizer. Com tanta coisa, não prestei muita atenção. Falei, abençoei. E as 2 pediram a bênção, correram aqui. E lá na porta se ajoelharam, olhando para dentro da igreja e rezando. Eu lembro que eu chamei Carmelita e mais alguém, eu lembro que foi Carmelita. E apontei assim: olha, Carmelita, aquilo ali para mim como padre não tem preço. Aquilo não tem preço. Por quê? Porque despertar a fé no outro é a minha missão de padre. Ver uma criança ter esse senso espiritual é algo que cada dia rejuvenesce o sacerdócio. E como é bonito. E uma levantou e a outra ficou lá ajoelhadinha. E eu ainda olhando, eu dizia assim no meu coração, né? Olhando, eu dizia assim: meu Senhor, o que será que ela está pedindo ali? Concede a graça a essa criança. Por quê? Porque a gente vê, minha gente, que isso é coisa de quem ama a Deus. Rezar é coisa de quem é do bem. Quem reza é que sabe que está em Deus, que sem Deus não é nada. E esse homem aqui, ele assim percebeu. E nosso Senhor, ao ver aquele pedido, vai dizer: enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. Aquele homem pediu com fé, ele sabia que só ele poderia fazê-lo enxergar. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo, e seguiu Jesus glorificando a Deus. E vendo isso, o povo todo deu louvores a Deus. Você vai sair dessa igreja hoje à noite, mas você vai sair daqui pedindo a Deus para aumentar a sua fé. Você vai sair daqui pedindo ao Senhor, o bom Deus, que faça cada vez mais enxergar a vida com um olhar sobrenatural. Aprenda a estar em Deus, para partilhar com os outros essa tua experiência com o Senhor, o bom Deus. E eu rogo ao Senhor da vida que a nos abençoe a todos, para que sempre tenhamos essa fé firme, não vacilante, que nos faça permanecer nele, para um dia alcançarmos os céus. A partir de amanhã, nós iremos versar sobre cada uma dessas virtudes teologais, para irmos nos aprofundando, para irmos cada vez mais nos aproximando de Deus. Eu peço a vocês
Quem não vier à missa amanhã, busque assistir ou acompanhar pelas redes sociais, para cada vez mais crescer nessas virtudes e um dia alcançar os céus.